Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia em um texto maravilhoso como toda a Bíblia, mas este texto ele é especial por alguns motivos. João capítulo 1, do versículo 45 ao versículo 51. Fé atemporal. A estrutura textual que iremos usar hoje, ela nos dá a possibilidade de trabalharmos um sermão expositivo e não um sermão temático. Um sermão expositivo textual é aquele sermão que você prepara ele baseado versículo por versículo, na ideia principal que a estrutura textual te permite. Então é um sermão textual, nós iremos nos ater ao texto em si. Então por isso eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e me acompanhe no telão algumas passagens. Mas não apenas por ser um sermão expositivo textual, eu preciso explicar o tema, fé atemporal. E eu quero explicar este tema de duas formas. A primeira delas é quando você desce a 135 metros abaixo da terra, dentro de um garimpo de esmeralda, procurando esmeralda. Coloca o equipamento de segurança e você é inçado, descido pelo cabo de aço, todo segurado, e quando você chega lá embaixo, sem relógio, sem nenhum equipamento externo, sem aliança, só com a roupa de trabalho, eles te deixam ali, e ali você começa a trabalhar, e o tempo para, porque não tem luz natural. O tempo para. E eu fiquei ali por algumas horas achando que eu tinha ficado uma hora e pouco. Aí alguém gritou, já está na hora, vamos subir. Me levaram para cima e se passaram basicamente 4 horas dentro daquele buraco, 135 metros de profundidade. Atemporal, o tempo para. Você perde a noção do tempo. É isso que eu estou querendo dizer com este tema. Outra situação atemporal é quando você está na Wall Street, em Manhattan, em um hotel de 5 estrelas, Houston, hotel 5 estrelas, café da manhã no quarto, o motorista lá embaixo à sua disposição, e você fica naquele luxo tremendo e esquece que o tempo existe. Olha que maravilha, fé atemporal também, não é verdade? É verdade, quando você está em extrema dificuldade ou extrema providência, o tempo para. Então é isso, esse tema é isso porque o texto nos traz esta ideia. Veja só comigo o primeiro versículo ali. Felipe, na minha versão diz que Felipe, ele não apenas foi encontrar Natanael, foi ter com Natanael, e então Felipe disse a Natanael, lembre-se que aqui Jesus começa a escolher os discípulos, Jesus já os conhecia, Jesus começa a chamá-los para esta nova jornada, e Felipe foi tão impactado que quando ele encontrou com Natanael, é claro que Natanael Bartolomeu, que era o nome dele, Natanael já estava conhecedor, já era conhecedor da lei, mas Felipe foi encontrar com Natanael e disse, encontramos aquele a quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram seu nome, é Jesus de Nazaré, filho de José. Apenas neste versículo nós temos aqui o verbo encontrar, escrever, conhecer. Nós temos aqui alguns verbos operadores argumentativos que eliminam a dúvida. Ou seja, Felipe sabia do que estava falando. Felipe estava seguro, estava certo do que estava falando. Não havia dúvida nesta informação que Felipe estava agora transmitindo para Natanael. Natanael também conhecia a mensagem. Natanael também sabia de onde a mensagem estava vindo, que era de Felipe. Ou seja, existia aqui neste primeiro versículo uma segurança, tanto de Natanael
quanto de Felipe. Mas, no entanto, o versículo 46 mostra de fato quem era o nosso irmão Natanael. Lembrando que Natanael, antes da resposta de Natanael, eu quero falar um pouquinho para vocês de quem era Natanael. Natanael era um estudioso da Torá. Natanael era um homem religioso. Natanael era conhecedor das leis. Natanael era uma pessoa que Jesus mesmo denomina um pouco mais à frente. Natanael era uma pessoa justa, não era hipócrita. Eu poderia dizer que Natanael é a minha fotografia. É a minha fotografia. Eu leio a Bíblia, dou o dízimo, oferta, venho na igreja, faço as minhas doações quando posso, faço evangelismo nas ruas, faço evangelismo onde é possível, sou servo de Deus. Quando eu olhei para Natanael, eu disse: Natanael, você é muito bonitinho, eu quero parecer com você. Mas aí vem a resposta de Natanael, e a resposta de Natanael me deixa um pouco frustrado, porque o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de onde? De lá. Meus irmãos, esta resposta mostra a presunção de Natanael. Esta resposta mostra a presunção excessiva de Natanael, e através desta resposta, Natanael revela o seu orgulho, revela a sua vaidade, revela a sua arrogância, revela o seu convencimento, revela também a sua ostentação, a sua soberba. Natanael revela que ele sim é um judeu, mas um judeu convencido, porque ele desfez primeiro da informação de Felipe e depois de Nazaré. Você sabe um fato extraordinário que mudou a vida de toda a humanidade aconteceu em Nazaré? Quando o anjo apareceu a Maria e a José, eles estavam em Nazaré. O anjo Gabriel apareceu trazendo a boa nova, trazendo a notícia de salvação. Estava em Nazaré. E você sabe também que em Nazaré foi o local onde Jesus passou a maior parte da sua vida de infância, adolescência. Conforme Mateus 2, 23, ele será chamado Nazareno. Por quê? Porque foi em Nazaré que Jesus viveu a maior parte da sua vida. No entanto, Natanael desrespeitou esta história de Nazaré. Mesmo sendo religioso, ele se mostrou soberbo. Mesmo sendo conhecedor da lei, ele se mostrou snob, arrogante, egoísta. E eu vi também em Natanael esta outra parte que se parece comigo. Falei: Santo Deus de Israel, eu sou crente, sou servo de Deus, oro, vou na igreja, leio a Bíblia, eu busco ao Senhor, mas no entanto esta outra parte ainda está presente em mim, porque eu sou pecador, sou falho, eu vivo a luta da busca da santidade diária. E aí eu me convenci ainda que realmente Paulo, quando escreve a 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20, ele diz: olha, irmãos, eu temo, por quê? Porque possa haver entre vocês brigas, ciúmes, raivas, rivalidades, calúnias, fofocas, arrogância e desordem. O apóstolo Paulo está mostrando para a igreja da sua época, mas o Espírito Santo de Deus, como a palavra é viva, eficaz e poderosa, ela revela a igreja atual. A igreja atual, e nós estamos falando de igreja lavada e remida com o corpo, lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo, que faz parte do corpo de Cristo.
Então eu vejo algumas características de Natanael dentro da igreja contemporânea. E olha que eu não estou nomeando grupos religiosos, não estou me atendo à placa denominacional ou vínculo denominacional, estou referindo à igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo, conforme Paulo escreve em Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve deixar a falsidade e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros uns dos outros. Efésios 4:31, livre-se de toda amargura. Mas aqui está dentro da igreja. Como é que o pastor Ari pastoreia pessoas amarguradas? Como é que a pastora Sara trabalha com pessoas cheias de ira, pessoas caluniadoras, pessoas que pensam em maldade? Como é que os nossos pastores no Brasil, líderes de movimentos religiosos, conseguem trabalhar com pessoas religiosas, leitores da Bíblia, pessoas que oram, mas no entanto são pessoas como Natanael? E aí o apóstolo Paulo continua, Efésios 4:22, para despojar-vos do vosso antigo modo de vida, do vosso velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências. Bom, este é o retrato de Natanael. Não posso falar contrário a isso. Por quê? Porque Natanael ainda não havia encontrado com Cristo. Natanael ainda não havia olhado em Cristo Jesus. A igreja nós já nos encontramos com Cristo Jesus. Mas então o versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, Jesus não ouviu uma palavra de Natanael. Natanael estava aproximando. O que Jesus disse para Natanael? Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Fé atemporal é isso, quando Jesus Cristo observa o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu pecado, a minha vida pecaminosa, a minha necessidade de salvação. Ele olha para mim assim como olhou para o filho pródigo e não vê nada disso, mas vê aquilo. Fala, você é justo. Você é justo. E foi isso que Jesus mostrou a Natanael. Jesus quebrou o paradigma de Natanael. Falou, Natanael, eu sei que você é arrogante. Jesus sabia de tudo que Natanael havia mencionado, mas Jesus trouxe uma nova perspectiva e disse, olha, Natanael, você é justo. E para a igreja, sabe o que ele diz? Você é lavada e remida no meu sangue. Para a igreja, sabe o que Jesus diz? Você faz parte do povo chamado. Para a igreja, sabe o que Jesus diz? Você tem a marca do Cordeiro. Para a igreja, sabe o que Jesus diz? Nós somos santos por meio daquele que nos amou primeiro. É isso que Jesus continua falando para mim e para você. E por isso é uma fé atemporal, porque Jesus nos ama, irmãos. Jesus ama você, não porque você vai, ou é, ou será, ou se tornará bom. Jesus ama você, não porque você se tornará melhor, mas Jesus nos ama assim como Ele amou Natanael, assim como amou o filho pródigo, assim como amou os paralíticos, assim como amou o cego de Jericó. Jesus nos ama pelo que Ele pode fazer conosco. Foi isso que ele fez com Natanael. Falou, Natanael, você é 100%. Sabe por quê? Porque agora você irá me servir, me seguir. E aí, vamos que o tempo não para, mas o versículo 48, olha o espanto de Natanael, perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Qual é a sua figueira? A figueira para Natanael representa duas situações. A primeira, existe
livros históricos, e dentre esses livros históricos existe um livro chamado Ciríaco. Esse livro é um livro que relata a história da igreja primitiva. É um dos livros. Existe também alguns comentários de Flávio José, que também é historiador, mas dentro deste livro Ciríaco tem a história de Natanael Bartolomeu. Natanael tem a mesma idade de Jesus, quando aquele decreto para matar as crianças foi lançado. Natanael estava na região, a mãe de Natanael soube do decreto, pegou Natanael, escondera Natanael embaixo de uma figueira, e então a mãe de Natanael ficava olhando os soldados movimentando na cidade, era pequena, olhando para ver se alguém vinha em direção ao seu filho, porque ele estava condenado à morte. Natanael estava condenado à morte, assim como as crianças foram perseguidas até o próprio Jesus. Natanael crescera e a sua mãe lhe contou este segredo. Olha, Natanael, você nasceu na mesma época que Jesus, houve aquela perseguição, nós morávamos lá naquela cidade, e eu te escondi embaixo de uma figueira, mas este é um segredo entre eu e você não pode contar para ninguém. Este é o primeiro aspecto de Natanael e a figueira. O segundo aspecto é a religiosidade de Natanael. Era comum, naquela época, os religiosos estudar, meditar, buscar a Deus embaixo de uma figueira. Era comum, porque o local é quente, a sombra era um lugar aprazível. Tanto é que Agostinho encontrou Jesus embaixo de uma árvore frondosa, que ele chama de figueira, quando ele saiu para meditar. E Agostinho tinha uma vida terrível, pecador. Antes de começar o seu ministério, ele era terrível. Mas embaixo de uma figueira, quando ele começou, ele ouviu a voz que dizia para ele: pega o livro e lê, pega o livro e lê. E aí ele entendeu que era a Bíblia. Ou seja, lugar de meditação e lugar de salvação. Natanael veio desta origem. Foi aí que Jesus disse para ele: Natanael, eu te conheci quando você estava condenado à morte, quando você não tinha perspectiva de vida. Eu te conheci lá embaixo da figueira. E o que é que se parece comigo e com você? Nós estávamos o quê, irmãos? Condenados à morte. Nós éramos pecadores, nós estávamos condenados à morte. Talvez a minha figueira seja diferente da sua, mas o fato é que nós estávamos, todos nós, sem exceção, estávamos condenados à morte, e a palavra de Deus diz que Ele nos conheceu antes que nós o conhecêssemos, que Ele nos amou primeiro, nos chamou pelo nome, Ele preparou para nós um caminho perfeito, quando eu ainda estava em pecado, quando eu estava morrendo, condenado a perecer no inferno para sempre. Qual é a sua figueira? Não importa mais, o que importa é que Jesus te chamou e Ele diz para você: eu te conheci. Sabe quando você estava alcoolizado? Sabe quando você caía bêbado? Sabe quando você prostituía? Quando você adulterava? Quando você roubava? Ou quando você era um milionário snob? Eu te conheci lá, mas eu quero dizer para você: tenho nova vida, nova perspectiva, segue-me! Segue-me, segue-me, esse é o chamado de Jesus. Seguir a Jesus, seguir a Jesus. E Natanael ficou espantado com isto, com esta ação. E aí, Natanael disse: olha, mestre. Aí Natanael já mudou, mestre, o versículo 49. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, e tu és rei em Israel. E este deve ser o nosso reconhecimento também. Ele é, sempre foi e sempre será o nosso mestre. Ele é, foi e continuará sendo o derramador do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos intercede, que intercede por nós, que clama diante do Pai a nosso favor.
É o nosso mestre, é aquele que nos guia e nos mostra o caminho que devemos andar, é aquele que literalmente revelou Deus aos nossos corações através da palavra viva e eficaz, porque Ele é a palavra. É aquele que deixou os céus e veio habitar entre nós e nos mostrou de forma clara e continua revelando aos nossos corações a verdade de Deus. Portanto, Natanael estava agora correto. Natanael recebera da parte de Deus, da parte de Jesus, daquele encontro, os olhos foram abertos. E isto é fé atemporal, meus irmãos. É quando você entrega a sua vida para o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pastor amado. Quando você entrega a sua vida para a raiz de Jessé, para o filho de Davi, quando você entrega a sua vida para a estrela da manhã, e você diz: Senhor, eu não tenho outro, o Senhor é o meu mestre, o Senhor continuará me direcionando. É quando você e eu dobramos os joelhos e confessamos: Senhor, o Senhor me encontrou embaixo da figueira, realmente eu estava perdido, estava condenado, mas agora, voluntariamente eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero fazer e quero cumprir a tua vontade. E aí Jesus responde para Natanael e disse: olha, Natanael, versículo 50, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? O que diz o restante do versículo? Você verá coisas maiores do que essa. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada, escolhida, comprada para esta visão, para esse tipo de fé. O que é maior do que a morte? A vida. A vida. Nós fomos chamados para viver Cristo e viver de forma mesquinha, de forma triste, de forma angustiante, de forma capenga. Não, nós fomos chamados para viver Cristo em abundância, em alegria constante. Nós somos chamados para viver Cristo de forma intensa. Senhor, eu entendo que o Senhor é o meu mestre e eu quero viver de forma intensa. Quero de fato deixar que o teu Espírito Santo tire de mim a arrogância, a presunção. E agora, Senhor, eu quero ser o teu servo de orelha furada. Senhor, eu quero entender o que significa ser servo e eu quero obedecer ao meu mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E quando você fala isso, Satanás se afasta, Satanás não tem oportunidade. Sabe por quê? Os anjos do Senhor habitam ao derredor daquele que escolhe Jesus Cristo por mestre. Sabe por quê? Porque aquele que escolhe Jesus Cristo como mestre, os seus pés são firmados na rocha verdadeira. Sabe por quê? Porque aquele que escolhe Jesus Cristo como mestre, o Senhor acolhe em suas asas. Escolher Jesus Cristo como mestre é o melhor de tudo. É o melhor. Mesmo quando você está a 135 metros sem luz, na escuridão total, escuridão natural total, sem perspectiva. Lembra de Jeremias? O Marcos lembra de Jeremias, não lembra, Marcos, quando jogaram ele na cisterna? Aquela cisterna estava com água, com lama, e jogaram Jeremias lá dentro daquela cisterna. E ali ele não perdera a esperança. É disso que eu estou falando. Isto é fé atemporal, isto é ter Jesus Cristo como mestre.
nos piores momentos da sua vida, nas piores dificuldades, sejam elas quais forem, financeiras, familiar, emocional, meus irmãos, emocional, as irmãs, nosso Ministério de Mulheres está aí com um trabalho excelente, maravilhoso, esta batalha da mente é o que nós estamos vivendo ultimamente, mas quando nós optamos por deixar Jesus Cristo dominar a nossa mente, o que acontece? Jesus Cristo renova a nossa mente e traz e faz tudo novo, porque é isto que o Mestre faz, e é isto que o Mestre fez com Natanael, e é isto que o Mestre Jesus Cristo faz com você. E você não pode ter medo, simplesmente se entregue ao Mestre, simplesmente se entregue ao Mestre. Eu tenho alguns mestres dentro da minha vida acadêmica. Um dos meus mestres da vida acadêmica, é o Dr. José Carlos Libânio, 80 e poucos anos. E quando eu tenho dúvida pedagógica, ele é sumidade na área pedagógica. Eu ainda ligo para ele: Dr. Libânio, tudo bem? Como é que está o senhor? Como é que está a sua família? Tudo bem? Dr. Libânio, eu estou com uma dúvida aqui quanto à sistematização pedagógica nesse currículo. O senhor pode me ajudar? Falo para ele a minha dúvida, sem rodeios. Ele diz: olha, Edmar, de acordo com o teórico tal, de acordo com o fulano de tal, com o estudioso, com a pesquisa, com a dissertação, com a tese, de acordo com o livro, a resposta para isso aí pode ser este caminho. Se você seguir por este caminho, vai dar certo. Aí com Jesus a gente se fecha. Jesus, eu não vou falar para o senhor, porque de repente eu tenho vergonha de dizer que o meu marido está querendo ir embora de casa. O que eu faço, Jesus, nessas horas? Jesus, eu não vou falar para o senhor que o meu filho estava na igreja até ontem e agora diz que não vai mais para a igreja. Meus irmãos, mestre é mestre, mestre existe para nos ajudar, mas nós precisamos abrir o nosso coração como Natanael fez. Deixa de lado a arrogância, deixa de lado o orgulho e abre o verbo para o mestre. E o versículo 51 para encerrarmos. E então acrescentou: em verdade, vocês verão o quê? Céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que era Ele próprio. Eu não posso dizer aqui, nem a Bíblia me dá autonomia para isso, nenhuma base teológica. Tem anjo ali, tem anjo aqui, tem anjo lá, tem anjo cá. Estes anjos subindo e descendo, quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, os céus se abriram, mostrou aquela visão, e a voz do Senhor disse: este é o meu filho amado. É disso que eu estou falando, é o relacionamento de Deus para com o Filho, mas Jesus Cristo compartilha esta visão de relacionamento eterno com a igreja, quando João escreve que nós estamos a caminho de uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Essa é a nossa esperança futura. Ou seja, se eu e você somos servos de Deus, temos Jesus Cristo como mestre, a nossa parada, nem vou dizer parada final, a nossa parada não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Pode vir governo bom, pode vir governo ruim, pode vir governo único, pode vir moeda única, pode vir o que vier. A nossa parada não é aqui. Não é aqui, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos mostra pela fé os céus abertos e nós iremos para lá. Nós iremos para lá porque o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já conquistou isso para nós. E é a partir desse momento que Natanael começa a seguir a Jesus Cristo, com essa perspectiva. E é essa perspectiva de fé atemporal que nós servimos ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Sabe, meus irmãos e irmãs, vocês que nos assistem, o Senhor Jesus nos dá a entender que aqui, enquanto aqui estivermos,
enquanto aqui estivermos, que é temporal, nós iremos passar por dificuldades, por tribulações, por angústias, solidão. Iremos sim experimentar isso, principalmente nós que somos servos de Deus, que o inimigo luta ferozmente para nos destruir. Mas Ele também nos fala, em verdade, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu posso ser um milionário, mas se o Senhor Jesus não estiver comigo, nada serve. Eu posso ser um pobre da sarjeta, não ter o pão de cada dia. Aliás, se eu sou servo de Deus, o pão de cada dia não vai me faltar, mas eu posso estar na pior das situações. E eu ter Jesus, eu tenho que acreditar nesta promessa de que Ele está comigo e que dias melhores virão e que o Espírito Santo abrirá as portas. A minha figueira é o meu lugar de refúgio, a minha figueira é o meu encontro com Jesus. Eu preciso deste momento, eu preciso desta vida espiritual, eu preciso sintonizar a palavra de Deus no meu coração e praticá-la. Eu preciso. E você precisa. E nós iremos orar sob essa perspectiva. Que o encontro de Natanael, o encontro do Santo Agostinho, o encontro da igreja, da reforma, que o encontro da igreja lá da Rua Azusa, o encontro das igrejas batistas, ainda lá no Jordão, Jerusalém, João, que este encontro da igreja primitiva, que este encontro continue através de mim, através de você, e que nós possamos dizer: Senhor, Tu és o meu mestre por excelência. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos, Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. E a Tua palavra diz que Tu és aquele que esquadrinha-nos de forma milimétrica. E nesta noite nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, esquadrinha os nossos corações com esta palavra que é viva, eficaz e poderosa. Ela é muito afiada, que penetra as juntas, medulas, penetra nossa mente. Senhor, nós queremos melhorar e precisamos melhorar, precisamos seguir os Teus passos, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos atender ao chamado do Mestre. Mestre, socorre-nos, socorre-nos, Senhor. Olha para os nossos corações, alguns corações dilacerados pela angústia, outros dilacerados pelo egoísmo, alguns corações dilacerados pela tristeza da alma, pela falta de perdão, mas nós pedimos a Ti, Mestre, socorre-nos, assim como Pedro estava afundando e pediu a Tua ajuda. Ajude-nos, Senhor, nesta noite. Pai, transforme a nossa fé, aumente a nossa fé, amadureça a fé que vem na Tua palavra e torne esta fé, Senhor, viva, eficaz, poderosa e atemporal. Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, desde agora e sempre, amém. A igreja pode dizer amém comigo? Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.